pessoal, amigos do Café Cultural, aqui da Rádio Mega Brasil, sejam todos muito bem-vindos a mais esse bate-papo, a mais essa semana, num programa que eu acho que, pelo que eu li do trabalho dessa menina, acima de tudo, é um trabalho necessário. Acima de tudo, além de ser um trabalho de uma qualidade fantástica, num tema que vocês vão ver que Obrigada. vai ser alguma coisa que para a gente entender. Eu gosto muito, e eu sempre falo aqui, Virgínia, que a arte, a cultura, literatura, pintura, seja qual manifestação for, ela tem uma função de nos tornar pessoas melhores. Muito mais do que agradar, muito mais do que ser bom, e acho que toda manifestação cultural é muito boa, ela tem a função de nos fazer pessoas melhores. Por isso que o link com a educação é sempre muito importante. Mas antes de começar a falar do teu trabalho, vamos conhecer primeiro você. E é uma pergunta que eu faço sempre aqui, o povo adora, é o seguinte: quem é Virgínia Palharim por Virgínia Palharim? Fala de você, menina. Bom, meu nome é Virgínia, né, eu tenho 27 anos e eu sou arquiteta e urbanista. Que legal. Mas desde muito nova eu tenho uma paixão muito grande por escrita, e eu deixei muitos anos essa paixão aí guardada, me foquei em outras coisas, porque eu sempre fui muito ativa, então Tá. eu fazia balé, eu fazia judô, eu quase me formei, eu sou faixa roxa em judô, então eu sempre estava Coisas muito semelhantes, balé e judô, muito nada a ver com coisa alguma. Meu muito... professor quase me matava, porque eu ia para aula de judô e voltava para aula de balé para fazer sapatilha de ponta. Ele falava: "Se você quebrar o pé, o que que você vai fazer?" E eu tipo: mas eu gosto de fazer as 2 coisas, eu não quero abrir mão". Perfeito, Então tá ótimo, nossa, se todo eu mundo fosse ia. assim, seria maravilhoso. Tomava umas broncas, mas eu ia. Uhum. Mas eu sempre fui muito ativa e eu gosto muito da cultura asiática de uma forma geral. Eu sou otaku. Então, já faz anos faço cosplay, sempre em eventos, sempre enturmada com a galera, adoro esse tipo de coisa. Que Então eu sou legal. bem versátil. Olha, vamos marcar já para vir um dia pra gente falar de cosplay aqui. Eu acho que o povo Ó, também, o povo não deve ter muita ideia do que é, do é super trabalho, topo. que dá, sabe, gente, o pessoal, uma fantasia, não é Não, fantasia, não é gente. só fantasia. Não é fantasia, Tem não é muito por fantasia. trás. Tem, não. E outra coisa, gente. Primeiro, a gente vai falar de cosplay no outro programa. Não quero falar de cosplay agora aqui. O que trouxe a Virgínia hoje aqui pra gente é o lançamento de um livro que ela já está disponível, né, Virgínia, o livro? Tá disponível sim, tanto na Amazon como Americanas, Shoptime. Legal, legal. Depois a gente dá o serviço. Ela Uhum. escreveu um livro chamado Um Mundo de Cores. Esse livro, ele tem uma temática super interessante, vou deixar ela falar. Mas antes eu quero que a gente comece primeiro a entender alguma coisa. Uma coisa, Virginia, que eu tenho outros programas em outras rádios, no YouTube, a gente sempre fala muito sobre isso. Falar sobre o universo do que é LGBTQIAP+. Essa sopinha de letras que as pessoas quase não entendem, que as pessoas não têm. Mas por que precisa? O que quer dizer tudo isso? Vamos começar explicando para o povo o que quer dizer isso. Algumas são mais óbvias que a outra, mas vamos lá. O que é o L? Ok. Espera, agora você me pegou de Ah, surpresa. aqui é assim, o Café Cultural é sempre uma surpresa. Eu quero chegar na. Eu Eu posso dar quero uma chegar na tua letra. introdução? Eu Pode, por posso favor, dar uma por favor. introdução diferente, de uma abordagem diferente? Claro, por favor, fique à vontade. Eu acho que mais do que traduzir as letras literais, porque o que eu acho que é um problema muito grande da Eu ia mídia é a perguntar isso é a depois pra você. Eu ia fazer as letrinhas e depois ia falar justamente isso. Mas começa por aí. Eu acho perfeito, perfeito, perfeito. Vamos nessa. tudo bem? Então, Vamos, claro. eu acho que mais do que essa tradução literal das letras, existe todo um significado por trás e uma identificação da pessoa. A mídia, muitas vezes, só pega aquela letra, aquela sigla e joga muitas vezes como uma propaganda, ali no outdoor, na TV, nos jornais, para às vezes chamar atenção e muitas vezes não obrigatoriamente para trazer como é que eu posso dizer? Uma igualdade ou para trazer uma informação. Eles só fazem isso para conseguir audiência e Exatamente, conseguir voto. perfeito.
E eu acho que isso é uma coisa que me incomoda muito, principalmente porque dessas letras que você perguntou, existem 2 letras que são sempre as mais faladas, que no caso seria o B do Boys Love, né, e o G também. São as 2 letras que você Uhum. vai achar mais, conteúdo, seja de livros, seja didáticos, seja de vídeos de informação. Quando você fala de Girls Love ou Boys Love, a o todo se torna muito mais, como é que eu posso dizer? Fácil, de fácil Tá. alcance. Mas quando você pega uma letra que não é tão falada, como no caso a que eu explorei no meu livro, que é o A, Uhum. você não tem informação. É muito difícil, você não acha conteúdo nenhum, e quando Sim. acha, você tem que procurar muito, coisa que uma pessoa no dia a dia dela Não não vai vai. fazer. E nem sempre Ela não vai fazer. correto, né, Virginia? E nem sempre a informação correta. Muitas vezes, e é justamente isso, eu queria chegar justamente nesse ponto. Obrigado por ter trazido justamente esse ponto. Só, gente, conhecendo é que a gente vai começar a entender, a compreender. Não é aceitar, não é. Gente, é simplesmente o seguinte: respeita. É igual a que você tinha perguntado da letra L. A letra L, ela vem das mulheres que se identificam como lésbicas. Uhum, Só que se você pega, a letra L, você vai encontrar um conteúdo específico, menor sim. do que o Boys Love, no caso, Uhum, mas você vai encontrar. Agora, quando você vai para um outro ramo, por exemplo, para transexuais, para assexuais, é muito difícil. Uma coisa uhum. que, para mim, confundem muito, a sexualidade, ela existe e ela não é considerada uma, como eu posso dizer, não seria um termo patologia, o termo. Você não precisa, por exemplo, de um laudo, você não precisa de um Uhum. acompanhamento psicológico, você se identifica como assexual. E acabou, E gente, é acabou. normal. É Mas normal, é muita gente, normal. sim, então, é normal, mas muita gente não tem essa informação. Eu já cheguei a passar recentemente, inclusive, em uma Uhum, outra situação que eu não vou citar aqui, até por questões éticas, tá. de falarem para mim que eu precisava ir buscar um laudo para provar que eu sou assexual. E eu Ah, ah, fiquei completamente constrangida com isso, porque eu falei: "Gente, isso não é assim". Tipo, eu, vai se informar o mínimo possível. exato. Não, sabe o que que eu queria entender nesses casos, Virginia? Que diferença faz dependendo do que você Não, está buscando? Que diferença faz isso? O que que importa para a pessoa se você é assexual? Gente, acabou, ótimo, respeita, aceita, não, e entende, conversa. uma coisa que me incomoda muito é que você não vai chegar para um heterossexual e falar: "Olha, você precisa me dar um laudo para provar que você é Uhum, heterossexual", ou uhum, você tem que ter uma prova que você é hétero. Agora, se você é bi, se você é trans, se você trans, ainda dependendo trans, se você precisa de um acompanhamento para fazer uma cirurgia, que você ainda precisa de autorização psicóloga. tá, ok, É ok, de um ok. caso diferente, até é bom eu citar isso, ou até para mudar de nome também, ainda na lei ainda altera, mas Uhum. assexuais, bissexuais, homossexuais, isso não é aplicado. E as pessoas não têm esse conhecimento. E aí te olham com estranheza, te olham. Eu falo, quando me falaram um negócio desse, a vontade que eu tive é de virar para a pessoa e falar: você tem que provar que você é hétero? Você tem É, que provar que você. Sabe? É muito desconfortável. claro, Tipo, imagino. é Nossa, uma gente, falta de informação e as pessoas não buscam se informar. Eu acho que é o maior problema. As pessoas têm medo do desconhecido, para mim. isso, nossa, perfeito. Eu acho que é bem isso. As pessoas não entendem, não querem entender e colocam automaticamente uma barreira, Sim. sabe? Fala assim, isso é errado, isso é um problema. É problema por quê? Não, O o que 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 afeta a tua vida? exato, o que que afeta a vida? O que que vai mudar no teu relacionamento? O que que muda aqui nessa conversa que eu tô tendo com a Virgínia? O fato dela ser assexuada. O que, que muda? Sabe, eu falaria de uma outra forma com ela, eu mudaria meu tom de voz. Não. Não, e outra coisa, muitas vezes profissionalmente também, porque Gente, muita aí gente demais. perde, tipo, empregos, tem um currículo impecável, estudou no tipo, nos melhores cursos, fala trocentas línguas, aí a pessoa descobre que a sua sexualidade não é a sexualidade que tá todo mundo acostumado, né, acostumado.
Uhum. pela mídia, que seria o heterossexual, a pessoa já perde o cargo, ou já tem um preconceito dentro da empresa. Eu não, né, mas eu já tive colegas, Imagino. que passaram problemas, tipo, de desrespeito dentro da empresa, de fazerem bullying, virarem teclas de computador, enfim, situações muito constrangedoras para a pessoa, atrapalhar o trabalho da pessoa, simplesmente porque ela era homossexual ou porque ela era então, assim, o que que muda? Na verdade, quem está sendo antiético e antiprofissional é quem está praticando o E que está bullying. praticando. Exatamente, exatamente. E sabe, eu acho o seguinte: hã, toda forma de preconceito, toda intolerância é errada. Sim. Não existe, fala assim, seja preconceito, intolerância por qualquer razão, seja por orientação sexual, seja por cor de pele, seja por religião. Gente, a pessoa tem que ser olhada do jeito que ela é e pelas suas qualidades. Sabe, estou E conversando com a vida respeitada. e respeitar. E Só. sabe, ah, mas eu não gosto. Primeiro que Você não não lhe tem foi que perguntado. gostar. Não lhe foi perguntado se você vai gostar ou se não vai gostar. Você sim é obrigado a respeitar. Agora, para respeitar, precisa compreender, precisa entender. Claro, causa um pouquinho de curiosidade. Legal, conversa com a pessoa. Imagina, Virginia, que não tenha nenhum problema a partir do momento que uma pessoa do teu relacionamento, seja de trabalho, seja onde for, descobre, num bate-papo, numa conversa, sei lá por que Sim. entraria esse tema, mas supostamente entrou o tema. E aí, o teu livro, você tem um livro. Pô, você tem um livro, que legal. O que é o livro? O livro é sobre uma pessoa assexuada. Nossa, o que é isso? Como que se caracteriza? O que significa? Então, queira entender, não tem problema de perguntar, gente. A pessoa não vai ficar magoada porque você perguntou para ela alguma coisa. Ela vai explicar. Ah, legal. Joia, acabou, continua. Vai falar de Copa do Mundo, vai falar de outra coisa. Sabe? O importante é o quê? É compreender para poder respeitar. E você escreveu o livro justamente por isso, Virginia, para que as pessoas tenham um mínimo de informação sobre o assunto? Também, na verdade, eu fiquei em um relacionamento por muito tempo com uma Uhum, pessoa, e eu ainda não me identificava como assexual. tá. Mas eu passei muita coisa nesse relacionamento, coisas boas, coisas nem não tão boas. Depois conheci outras pessoas também, Uhum, mas a questão sexual era uma coisa que me incomodava muito, e eu não entendia o porquê me incomodava. Eu ficava no escuro. E eu falava: "Gente, uhum. mas será que eu sou tão estranha?" Porque a gente vê a mídia vendendo sexo hoje em dia, a qualquer Sem dúvida. tipo, usa o sexo como uma ferramenta, na música, nas séries, filmes. Para Então tudo, assim para tudo. Inclusive exato. incentivado em reality shows, assim, olha, gente, estimula aí o povo a ter alguma relação para todo mundo ver. Sabe, Pública gente, para todo também é mundo banalizar, assistir. né? É, então. Isso é meio Ir para um banalizar também, extremo, né? eu acho. Uhum, Mas eu não estou dizendo que é um problema, muito pelo contrário, é algo natural para muitas pessoas. Mas, para mim, tá, não era uma coisa que eu gostava, não era uma coisa que me fazia bem, e que eu ok. acho que é uma questão também muito de desinformação parte 2, porque, assim, já teve casos de pessoas que vieram falar comigo e falaram assim: "Ah, então pessoas que são assexuais, elas não vão ter relação nenhuma com o parceiro". Não é isso. Tipo, Não é não é isso, isso. não é Pode isso. ser que a pessoa opte por não ter relações, mas pode ser que em casos de alguma coisa romântica especial, ou ela quer ter filhos, ele quer ter filhos, ele se condiz a situação para fazer as Uhum, coisas. Então, assim, é uma falta de informação, porque a como a mídia não aborda, não a pessoa não sabe do que está se falando e a pessoa não quer procurar informação. Então, quando eu comecei esse processo de tentar me entender, eu falei: "Gente, será que eu sou tão estranha assim?". Tipo, eu realmente eu parei pra pensar, falei: "Será que imagino, eu sou imagino, tão imagino. estranha?". Porque, assim, eu vi amigas minhas, tipo, chantagear namorado dessa forma, fazer brincadeira, incentivar não sei o quê, e eu olhava e eu falava: "Gente, não é pra Não é mim". por aí. Tipo, eu nunca vou conseguir fazer um negócio desse, sabe. Não tô nesse mundo, né? É, e eu falava: "Gente, eu sou tão estranha". Eu olhava no espelho e falava: "Não é possível". Aí eu peguei e comecei a pesquisar. Falei: "Gente, será que tem Uhum. gente como eu?". Aí eu Oxe, e comecei a como? achar. É.
Aí eu comecei a achar algumas coisas, mas muito escassas, muito raras. E eu já gostava de literatura, eu já tinha lançado um livro de fantasia antes, mas Uhum. eu queria, eh, pegar isso na literatura. Falei: "Vou achar livros com essa temática para ler". E eu achei muito poucos, quase Imagino, nulos. E imagino, aí imagino. quando eu achei, eu fiquei tipo: "Gente, tá, é aqui que eu vou". Eu vou escrever sobre isso e tentar trazer um pouco do que eu aprendi comigo Nossa, para as show de outras bola. pessoas, Perfeito, perfeito, menina. entendeu? Perfeito. Eu acho que assim, hã, não é que o tema sexo não interessa. O tema sexo é um tema como qualquer Sim, outro. É uma questão seguinte, isso para cada pessoa toca de um jeito. Tem sim, pessoas que, nossa, vivem por isso, adoram isso. Hoje em dia está muito comum. Eu acho que depois do isolamento que a pandemia, que o Covid trouxe para a gente, olha, eu que sou jornalista, que tenho, sabe, vivo em redes sociais, essas coisas, gente, o que aumentou de canais ligados a sexo, falando de sexo, é coisa fora do normal, fora do sim. normal. Agora, o sexo é um assunto, é um tema, ponto. O que você sente, como você sente, é extremamente particular. O que E isso não significa? pode ser julgado pelas E outras não pode ser pessoas. julgado. Sabe, o tema sexo para Virgínia interessa sim. Sim, Interessa. O tema sexo, o assunto sexo interessa. Ah, a questão atração. É porque é uma questão dela, gente. Ah, ela sente mais, ela sente menos, pelo que ela sente, por que ela sente, quando ela sente, onde ela sente, é totalmente diferente de sim, qualquer outra pessoa neste planeta que tem, sei lá, quantos bilhões de pessoas. E isso que faz a coisa ser bonita. É isso que faz o assunto ser tão interessante. Assim como qualquer outro. Assim como a literatura. Ah, esse livro é melhor que esse. Não, gente. Você tem que ler. Você tem que entender, você tem que compreender. Como que se desenrola o livro? É uma história fantasia, ele vai dando toquezinhos, conceitos. Como que funciona o livro, Virginia? então, o livro, na verdade, ele foi estruturado muito com base nas minhas emoções e misturando fatos reais com ficção. Então, Uhum, alguns personagens foram inspirados em pessoas ao meu redor e outros personagens foram criados totalmente do zero. tá. Eu fui pegando a minha busca pessoal e colocando na personagem, que é a Camila, que é a protagonista, nela se Uhum. descobrindo, e ao mesmo tempo eu implantei a minha carreira secundária, que é a Hum, literatura, nela. Porque ela quer escrever, só que ela encontra uma dificuldade no mercado editorial muito grande, que é uma coisa que eu tá, encontro também e muitos autores nacionais também. sem dúvida. Então eu implantei isso nela também de uma forma divertida, mas com drama e enfim, Uhum. e muitas aventuras, eu diria, imprevistas, porque uma hora tá tudo bem, do nada dá tudo muito errado, e aí acontecem Olha, situações tadinha da Camila. acontecem situações de preconceito, então ela não só com ela, mas tem um couple secundário na história, que no caso é um casal LGBT também, Uhum. e enfim, vai indo, tipo, vai desenvolvendo. E ela, uma coisa que eu gosto de ressaltar bastante é que eu não falo, eu falo em prol, eu tento passar uma mensagem em prol, da liberdade de você amar da forma que você quiser, mas não Uhum. apenas com relação à sexualidade ou gênero, com relação à idade, com relação a país, a nacionalidade, religião, porque muitas vezes você vê 2 pessoas com, sei lá, 8, 10 anos de diferença, você fala: "Ah, não, não pode ser um casal, não sei o quê", ou "Ah, a pessoa mora em outro país, ah, não pode porque, meu Deus, fala outro idioma, não sei o quê", às vezes a pessoa fala outra língua e você não sabe. Ou mesmo que não fale, às vezes eles se dão um jeito de se comunicar. Quem é você para Uhum. chegar para a pessoa e falar: "Você não pode amar alguém", sabe? Então eu tento passar essa, acho que a principal mensagem do meu livro é: você pode buscar a sua forma de ser feliz e o teu jeito de amar. E se os outros não gostarem, o problema deles, é a tua vida, sabe, tipo Exatamente. Gente, perfeito, é exatamente isso. Sabe? Assim, eu não gosto. Primeiro que ninguém te pediu para gostar. Segundo, vai você se tratar. Vai você se cuidar. Vai você procurar ajuda. Porque o errado nesse contexto todo é você. Não é a Virgínia, não sou eu, não é ninguém que
simplesmente fala assim: eu sou assim, que bom que eu sou assim. Sim. Virginia, que retorno que você está tendo do teu livro? Você encontrou pessoas, as pessoas te encontraram, você conseguiu um pouco desse que você quis, assim, trazer pessoas que não estavam se encontrando, que tinham dificuldade de se compreender, assim como você um dia teve? Então, o meu livro ele foi lançado agora em agosto e ele começou a ter mais alcance há 1 mês e pouquinho. Mas as Uhum. pessoas que leram ele, eu tive bastante feedback, 2 tipos de feedback muito engraçados. Alguns que eram pessoas próximas de mim que falaram: "Nossa, eu senti alguma coisa de você aí", e até então eu não tinha me assumido, eu não tinha vindo à tona ainda, falado sobre isso abertamente. É tanto que na verdade, em vídeo, essa é a primeira vez que eu falo abertamente Que legal! sobre isso. Ó, estamos aqui, inaugurando, que maravilha. Mas eu já tinha conversado, tipo, em família, enfim. E eu falei, as pessoas vieram: "Ah, senti um pouquinho de você aí". Mas eu falei: "Ah, sentiu? O que que você sentiu?". Porque eu queria saber o Uhum. que que a pessoa: "Ah, não, que eu percebi tal, tal, tal coisa". Aí eu falei: "Não, é porque eu sou nã-nã-nã", e aí eu começava a explicar pra pessoa e contar, e enfim. E em outros casos não, outros casos teve gente que veio pra mim e falou: "Nossa, Vika, é exatamente como eu me sinto e eu não sabia que isso tinha um nome". Olha só. Então, teve 2 casos de 2 leitoras minhas que elas vieram e me falaram isso, eu fiquei até arrepiada quando eu falei, porque eu lembro Imagina. como eu queria ter tido isso, sabe, como eu queria ter achado um livro assim, e eu não tinha. Então eu saber que eu consegui ajudar alguém de alguma forma, Isso é mexe fantástico. Não, comigo, olha, sabe. imagina, Desculpa, eu até me não, mas tá certo, Virginia. Eu acho o seguinte: nós precisamos mostrar, primeiro, o que nós somos, sem barreira, sem vergonha, sem achar que tá errado. E outra coisa, as pessoas têm que se encontrar. É muito legal quando você se identifica com alguma forma. E eu falo isso, Virginia, o povo me conhece, aqui é um canal de cultura, mas, por exemplo, eu sou um bandista. Nossa, você não tem ideia do que a gente vive. Mesma coisa, de preconceitos, né? Empresas, seja em grupos sociais. Assim, a gente vai beber, a gente vai tomar uma cerveja no bar hoje à noite. Mas você não pode ir, né? Falei, por que não? Mas você pode beber? Não somente posso, como bebo, vamos lá. Inclusive, vou chegar primeiro que vocês. Quando vocês chegarem lá, eu vou estar bebendo já. Então, o mais importante de tudo, eu acho que por isso que eu comecei a nossa conversa falando isso, a arte, a cultura, tem sim uma excelente, enorme e necessária função de educação, de unir as pessoas. O teu livro é de ficção? Legal, é ficção. Tem ali, como tem muito filme, né, baseado em fatos reais. Tem muito de não, você, tem muito. um Mas assim, romance é, diferente. mas sabe, gente, acima de tudo, eu acho que a gente tem que ler essa obra e falar o seguinte: poxa vida, que bom que teve uma pessoa que escreveu isso para ajudar as pessoas. E não é assim, isso pode acontecer. Mas isso acontece mais com mulheres. Não, pode ser homens. Não tem idade. De Não. repente você hoje é heterossexual, você está vivendo bem, de repente acontece alguma coisa na tua vida que você fala, poxa, não está me completando mais. Não está Não, e mais me satisfazendo. muitas vezes até crianças já têm dificuldade de se identificar de alguma forma, porque Tá. vem os amiguinhos, vem e não se identifica e fala para os pais, e os pais pela falta de informação já age com certo preconceito, já acha que é um problema, tipo, de necessidade de acompanhamento médico, mas não um médico, tipo, de falar: "Vamos levar numa psicóloga, ver se entender o que que a criança é", porque a criança é um processo diferente de um adulto. Uhum. Entendeu? Então, assim, não, os pais eles já se fecham, porque eles pensam: "Não, meu filho não pode ser diferente, meu filho não pode sair daquela caixinha padrão que a sociedade impõe". Então, muitas vezes as crianças sofrem muito com isso e muitas vezes mais velhos também, porque às vezes Tá. pessoas de mais idade se descobrem, igual você falou, tipo, percebem que elas tinham algo dentro delas que elas não sabiam o que eram, não entendiam, e aí elas vêm se descobrir e para pegar uma pessoa, por exemplo, que vai se identificar
como bissexual ou transexual, já nos seus 50, 60 anos, a pessoa vai, tipo, dar uma travada, porque ela foi criada em outra época, com outros parâmetros, que se para as pessoas da época atual é difícil aceitar essas diferenças, imagina para uma Nossa. pessoa de 50, 60 anos. É É, mais. ninguém está falando, mas isso é 1800, não, gente. Não, Sabe, final dos anos 1900, 1980, 1990, teve, obviamente, uma libertação muito grande, uma abertura muito grande, mas tinha e ainda tem muito preconceito. com É muito difícil, certeza. sabe? Porque as pessoas lidam no extremo. Assim, ou é aquela coisa do que nem a Virginia falou, do sexo pelo sexo, de mostrar tudo, tem que ter mulher pelada na novela, tem que ter um casal se pegando debaixo do edredom, não sei aonde, Não, e sabe? muitas vezes séries ou livros, tá? Isso encaixa nos livros também. Muitas vezes tem séries, livros, filmes que têm plots incríveis, super bem trabalhados, e que, tipo, morrem nas prateleiras, morrem no cinema com a bilheteria baixíssima, porque não tem uma cena hot ali. Não que tenha um Uhum. problema em ter uma cena hot, muito pelo contrário. Tipo, sabe, super faz parte. Agora, muita gente só vai, muitas vezes, descobre, um filme tal, lançou, ele é, tipo, cheio de cena hot, vai, lota os cinemas, e faz não É. sei o quê, e vende, esgota o livro. E aí você tem um outro que tem um plot incrível que a pessoa nem teve coragem de abrir pra ver do que se trata, porque, sabe, foge daquela casinha. Daí Então, você isso pergunta quem é o diretor do filme, eu falo, não sei, nem o nome do filme lembra, né? Mas qual o nome do filme dele? Que eu quero assistir, qual o nome? Putz, sabe que eu não lembro o nome? Era alguma coisa de ir passando pela porta, não sei, não lembro o nome. Sabe, a pessoa foi assistir não pelo filme, não pela arte, foi assistir para ver aquela cena. Gente, dá sim. licença, né? Eu acho que a gente é um pouquinho mais. Mas Virginia, tá melhorando? Você acha que graças a muita gente falando, graças ao crescimento da cultura, tá melhorando? Você acha que as pessoas têm uma tendência de que, olha, a gente tá caminhando para um mundo melhor? Eu acho que sim, mas num ritmo muito lento. Tá. Eu acho que num ritmo muito lento, porque assim, eu sinto que existe um preconceito fora e dentro da própria comunidade também. Hum. Porque o que acontece, é igual eu comentei, a gente estava falando das letras, até lá no começo, foi Uhum. quando a gente começou a falar, estava meio nervosa e eu acabei não falando. Mas, por exemplo, tem o L para lésbicas, o G, que é usado para pessoas gays, o T para transexuais, Q para quer, enfim, I para intersexo, A para assexuais, enfim. Mas essas letras que não são muito abordadas, elas sofrem preconceito dentro da própria comunidade. Porque Tá. quando você fala da comunidade LGBT, vem, igual eu comentei, sempre as pessoas lésbicas ou os gays. E aí, Uhum. às vezes, você, pela falta de conhecimento da própria comunidade ou fora dela, essas pessoas se sentem excluídas. Os transexuais se sentem excluídos, os Tá, entendo. bissexuais se sentem excluídos. A mídia trata a bissexualidade como uma coisa absurda. Nossa. E assim, E o é que eu conheço, gente, ridículo. eu não sei se é pelo meio, por ser jornalista, por ser da humana, não sei o que lá. Mas, por exemplo, o que eu tenho conhecido muito nos últimos tempos, inclusive quero ver se eu trago aqui no canal, são trisais. Nossa, trisal? Viram a cara. Viram a cara, gente. Mas você consegue amar duas pessoas? Eu consigo amar até mais, tá? Então, sabe? Não, Mas e qual o problema se a de ser um pessoa trisal? quer amar uma, Poliamor. 2, 3, é a escolha da pessoa e de quem tá nesse relacionamento, não cabe a mim, Exato. a você escolher. É igual uma coisa que, igual eu comentei, eu gosto muito de cultura asiática. Uhum. Na Ásia, principalmente na Tailândia, eles fazem muitas séries e livros da temática LGBT, principalmente voltado para o boys love. Tá. E já tem anos isso, tá, não é de agora, já Tá tem uns interessante, 10, legal. já tem uns 10 anos no mínimo, assim. E essas séries, filmes eram feitas e muito passava batido. Agora estão se tornando muito populares, tanto Tá. que tá, tipo, as empresas brasileiras, tipo, que trazem grupos de K-pop, por exemplo, que é um outro ramo asiático,
estão Uhum. começando a ir atrás de trazer atores tailandeses para o Brasil, por exemplo. Hum. Porque essas séries estão se tornando mais populares não só no Brasil, como no mundo. Os atores ficam em primeiro, segundo, terceiro lugar dos trends de Twitter, Olha mídias só. sociais, com as séries. A Séries Brasil, a conta de Twitter que faz votações sobre séries, vários couples todos os anos. Esse ano eles Uhum. fizeram e eles colocaram vários casais que eram dessas séries tailandesas e ficou, tipo, muito no topo. Que Teve um legal. couple de GL, que a gente fala, que ficou em quarto. Teve outros couples de Boys Love que também, 23º, 24º. Super bem colocado. Então, assim, é uma lista enorme, tá? Eu tô citando aqui o que eu lembro de Tá, cabeça. tá, tá. Mas o que eu tô querendo dizer é, aos poucos, essa aceitação com esse tipo de conteúdo tá acontecendo. Só que esse mesmo tipo de conteúdo também tá mudando. Porque essas séries Uhum. que eram feitas há 10 anos, 7 anos atrás, antigamente vinham muito voltadas para essa questão sexual também, da mesma forma que Uhum. e agora as séries, muitas, tá, não estou dizendo todas, mas muitas séries estão trazendo mensagens sobre igualdade, casamento igualitário, então, Ok. lutas da comunidade como um todo. Então você pega séries, por exemplo, como Not Me, que eu vou citar nomes aleatórios aqui que talvez quem assista conheça, mas Cutie Pie, Lovely Writer, enfim, estão trazendo mensagens que pegam essa indústria e fazem um chacoalho. Porque a mesma pessoa que está ali consumindo muitas vezes um conteúdo da comunidade LGBT, na vida real tem preconceito. Tá. Entendeu a hipocrisia Tá, da tá, tá. na É tela tá complicado. tudo bem, na tela tá tudo bem, mas na vida real, se Mas na você vida der de real, cara com desculpa. alguém exato. Então eu Ah, acho é que complicado. esse avanço por isso que eu disse que eu acho que é um avanço que está ocorrendo, mas é um avanço lento. É igual a mudança nas séries, a a questão de serem implantadas essas questões nas séries são muito importantes, mas ainda tem que passar por todo esse processo de filtro, sabe? Imagino. É. Filtro É social. lento, é lento, é lento. E, infelizmente, nós estamos não há décadas, mas há séculos vivendo essa cultura patriarcal, essa cultura onde o certo é o que eu falo, não o que você é. E a gente tá. E mudar isso, vai mudar. Vai mudar. Eu acho que está mudando. Eu acho que não é uma cultura feminista, nem é uma cultura masculina, é uma cultura de liberdade, é uma cultura de respeito, uma cultura onde cada pessoa tem o seu papel nesse mundo. Você E o que eu disse acho gosto, que tudo, o respeito é a base de tudo, né. sem dúvida, mas só que para respeitar você tem que conhecer. Quem não Ah, sim. conhece não respeita, quem não entende não respeita. Porque E isso é sabe aquela coisa do medo do desconhecido, né. isso, A pessoa exato. fica: "Ah, não conheço", já acha que é um bicho de 7 cabeças e vou julgar porque é mais fácil do que eu ir me informar. E aí quando conhece começa até a se identificar, falar, opa, Espera aí. espera aí, o que está acontecendo? E aí é um outro processo. Agora sabe de todas essas letrinhas, sabe qual que eu gosto mais? Qual? Do mais. Porque o mais é todo mundo, gente. Somos nós. Ah, eu posso não ser L, posso não ser G, posso não ser o A, posso não ser o P, posso não ser o Q, posso não... mas o mais eu sou. Porque o mais significa o seguinte: eu respeito. Se eu não sou, eu tô junto. Eu tô Sim, ali. Eu me somo a esse mundo. eu faço Então, parte desse todo, eu né. faço parte desse mundo. Não é fora. Sabe? Não precisa ter um H de hétero nessa sopinha de letras, que tá cada vez maior. Chega uma hora que a gente não cabe Já nem tem mais hora para que até digitar. pra ir você embaralha tudo, você tem que parar, Verdade, espera, verdade. pensa. Agora, o mais é o seguinte: somos nós. O mais significa eu conheço, eu respeito, eu aceito, eu tô com vocês. Sim. E é somente assim que a gente vai conseguir construir esse mundo, sabe? Sendo mais. Todo mundo junto, tenho certeza disso. Minha amiga, nosso tempo voa, não tem como. Me diga uma coisa, como que o povo... Primeiro, vamos falar do livro. Onde que o povo encontra o livro? Repete pra gente. O livro chama Um Mundo de Cores. Isso, Um Mundo de Cores, por P. Pagliarin, que é o meu pseudônimo. Ele Uhum. tá na Amazon, tem a versão e-book e a versão física. No site da editora Viseu, a Amazon, Submarino, Shoptime, e a versão autografada pode ser conseguida na Shopee também, que aí eu
autógrafo e envio para a pessoa. Ah, que legal, que legal, que legal. E quem quiser bater papo contigo, quem quiser te conhecer, quem quiser falar, poxa vida, eu quero entender mais sobre isso, menina, conversa comigo, por favor, porque eu não estou me conhecendo, eu quero entender como que as pessoas te encontram. Tem 2 formas, na verdade. O Twitter e o Instagram, na verdade, seria uma delas, que é as minhas redes sociais, @vpaglibooks. É só me chamar por mensagem, DM, não tenham vergonha, não tenham medo, super converso com todo mundo. Ou então na Twitch eu tenho um canal que chama GoGoGoVica, que é onde eu assisto essas séries asiáticas que eu comentei, e eu Uhum. assisto com várias pessoas que são ou não da comunidade. Todos os dias eu faço live em horários variados, a gente tem um Que grupo no legal. Telegram, e a gente tá sempre se falando, então sou super aberta a conhecer gente nova, gente, me chamem, Ah, eu é sou isso super aí. aberta. Repete só como é que chama Golvica. É, GoGoGoVica, na Golvica. Twitch, isso. Na Twitch. E Tá. o E no Telegram? também. Tá já. O Telegram e a Twitch é GoGoGoVica, e o Twitter e o Instagram é vpagli, VPALI, books, underline Maravilha. books, desculpa. Maravilha. Então, pessoal, eu acho o seguinte: entre em contato. Venha para esse mundo que a gente precisa de cada vez mais pessoas participando. Vai chegar uma hora, eu tenho plena certeza, que não vai ter mais nenhum tipo de olhar atravessado. As pessoas podem até pensar, mas vão falar: opa, o errado dessa história sou eu. Não é ninguém mais do que quem não entende. Tenha certeza disso. Menina, super obrigado, super parabéns. Continue, escreva mais. E eu vou fazer questão, eu vou bater um papo com a tua assessora, eu faço questão que você venha aqui um dia pra gente falar de cosplay. Aí você Pode vai se abrir, e aí eu quero entender, aí vou mostrar, sabe? Gente, vocês não têm ideia do que é, sabe? A ansiedade que é pra você, sabe? Quando tem um evento, a ansiedade, a preparação. O pessoal tá fantasiado estamos nós aqui, entendeu? Bobeando É lá todo um é a. processo muito de meses de preparação, não é uma Ai, coisa do é dia uma pra delícia. noite. É uma delícia. Então, vamos agendar que você vai voltar para falar de cosplay. Tá bom? Muito obrigada pelo convite, tanto pelo convite de agora como pelo próximo convite também. É isso E aí. muito Fala. obrigada. Não, muito obrigada pela oportunidade e Ah, precisando de qualquer coisa me contatem também que estou por aqui. com certeza. Muito, muito obrigado. Parabéns novamente. E a todos vocês que assistiram mais esse episódio aqui do Café Cultural, meu super abraço. A gente volta semana que vem com mais um bate-papo, tenho certeza, tão gostoso como esse. Abraço, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.